Good day, mate. How you going? G'day, mate. How you going? Aos 50, Austrália. Eu fui para a Austrália quando tinha quase 50 anos, por isso que o vlog se chama Aos 50 Austrália. Tenho vindo quase que diariamente trazer informações, curiosidades e coisas que acontecem lá, algumas coisas que são um pouco diferentes aqui do que lá. E eu queria dizer que eu falo muito devagar. Então, se você quiser colocar na velocidade mais rápida aí, na velocidade 2, tudo bem que daí vai parecer que eu estou falando normalmente, né? Eu não ligo não, pode colocar, tá? Não tem problema não. Por mim, fica à vontade. Então, hoje eu queria comentar sobre alguns australianos que tiveram envolvimento aí com as curas de João de Deus, né? Houve até um especial do 60 Minutes Austrália que foi feito a respeito do João de Deus, e então eu queria trazer essas informações como isso aconteceu, tá? Então, acontece que em 1997, um australiano chamado Robert Pellegrino Strick escreveu um livro chamado The Miracle Man, The Life Story of João de Deus. Então, como ele escreveu esse livro? Ele é australiano. Ele escreveu esse livro em inglês, falando a respeito dos milagres, né, que segundo ele eram os milagres que João de Deus fazia. Isso fez com que o João de Deus ficasse conhecido na Austrália e na Nova Zelândia. Ficasse conhecido por todo mundo? Não. Se você chegar lá e falar no nome do João de Deus, eles não vão saber de quem se trata. Ficou conhecido por algumas pessoas talvez que tivessem interesse aí nesse segmento religioso mais voltado para o espiritismo, ou que tivessem interesse em alguma cura, né, que tivessem alguma doença e que tivessem assim desesperados por uma cura. É isso o que vai passar aí no 60 Minutes. Provavelmente eu vou dividir assim algumas etapas ao longo do vídeo, e o que passou ali no 60 Minutes, algumas partes assim mais interessantes. Mas esse Robert, ele deu uma entrevista para o jornalista que fez, foi o Michael Usher, que fez que produziu esse 60 Minutes e que veio até o Brasil e que entrevistou João de Deus, e entrevistou o Robert também. Leads them to the gates of the Casa Dom Inácio. This is who they flock to. He calls himself John of God, but his real name is John Faria, a man who claims miracles. But what happens here is much less divine intervention than downright exploitation. John of God becomes the entities as you describe them. Yes, he's a remarkable unconscious medium, a very rare thing in mediumship. So it's not him you're talking to there, and it's very difficult for him. If you've ever seen him come out of entity, he really has to fight it off. You know, there's a great shake of the body, and he can tell when he comes back in, takes over again. So the spirit, you're saying, takes over his body? Correct. Australian Robert Pellegrino has lived in Aberdeenshire for 20 years and is one of Mr. Faria's most devoted followers. He too says he's guided by the spirits. One day the entity just said, my son, you're going to live here.
And I scoffed and said, no, bye. You said the entity told you to Yeah. move here permanently. Which entity are you talking about? Dr. Augusto Amides. Yeah, the guy with the little goatee beard. How long has Dr. Augusto been dead? He died in the early 1900s, 1930s, 35. I don't know exactly. You know, it sounds a bit crazy that a dead man has told you to move here. Yeah, well, you get used to it, you know. Yeah, life becomes ruled by spirit. A partir dali, então, milhares de australianos e neozelandeses passaram a frequentar a casa de Dom Inácio de Loyola todos os anos. E o próprio Robert mantinha pousadas em Abadiânia para esses hóspedes que vinham da Austrália e da Nova Zelândia. Então, ele conheceu João de Deus, escreveu esse livro a respeito dele, divulgou esse livro na Austrália e na Nova Zelândia, adquiriu propriedades ali na cidade, né, de Abadiânia, construiu essas pousadas e provavelmente tinha ali contrato com algumas pessoas que traziam esses australianos e traziam para que se hospedassem nas pousadas que ele mantinha, né? Então, também existia uma senhora chamada Anne Joel. Essa senhora mantinha um local em Sydney chamado Light Therapy. Hoje, essa senhora mora em Perth, mas ela morava em Sydney na época. Essa senhora costumava organizar as excursões que levava os australianos e os neozelandeses para ver o João de Deus. Então, provavelmente ela tinha ali um convênio com o Robert para trazer as pessoas lá, os australianos, para Abadiânia e que eles ficassem hospedados ali nas pousadas dele, né? Que inclusive ele fazia assim um pacote. Eles, né, não sei exatamente se era ele, se era ela, faziam um pacote ali que incluía transporte, incluía refeições, o local para dormir e tudo mais. Então eles tinham um pacote, inclusive um pacote milagroso. Então, como o João de Deus era ligeiramente conhecido na Austrália, ele não era muito conhecido, mas tinha essas pessoas aí que costumavam viajar para o Brasil para vê-lo. Então, na época que apareceram aí as acusações de abuso sexual da parte do João de Deus, um artigo foi escrito no jornal The Sydney Morning Herald por Leah Timpson, ou não sei exatamente como fala o sobrenome dela. Ela, então, tá aí o artigo que ela escreveu, né? E nesse artigo, então, ela confirma que milhares de australianos acreditaram nos milagres de João de Deus e que por 20 anos eles viajaram para o Brasil em busca de curas milagrosas, onde eram incentivados a comprar água benta, pílulas e cristais. Isso, então, aparece também no 60 Minutes, que eles colocam ali essa venda de águas e de água benta, de pílulas, né? And the spirits are a real money spinner. Meeting John Ferrier is free, but he often prescribes a visit to these crystal beds. At $25 a session, they earn him around $1.8 million a year. Then there's the blessed water, $1 a bottle. There's a gift shop, and next door to that, a pharmacy. It sells one thing: blessed herbal pills, only available via John of God prescription, apparently.
They're $25 a bottle and would make Mr. Faria about $40,000 a day. That's more than $14 million a year. Nessa matéria que a Lia escreve, ela inclui também uma foto de um grupo de australianos que foi tirada por Nicole Rigato e foi postada em 2012 nas redes sociais. E então ela descreve que na internet Robert oferecia as acomodações das suas pousadas, translados e todo o suporte dentro da cidade de Abadiânia, tá? Então ele oferecia esse pacote por $1.790 australianos, o que seria hoje quase R$10.000. Era o que eles pagavam para vir ver o João de Deus e esperavam conseguir um milagre, né? E João de Deus também, tudo isso foi descrito na matéria que ela fez, tá? João de Deus também chegou a ir à cidade de Sydney, onde cobrou $795, o que seria hoje quase R$3.000, por 3 dias de apresentações. Então, isso seria o preço individual, tá? Para assistir. Provavelmente, como está descrito aqui, provavelmente era esse valor pelos 3 dias. Não tenho certeza porque não foi deixado tantos detalhes na matéria, mas foi colocado desse jeito. Então, ele cobrava $795 australianos por 3 apresentações ali na cidade de Sydney. Talvez fosse 795 por uma apresentação, não dá para saber, tá? Ela cita então as acusações de centenas de mulheres, incluindo sua própria filha, de abuso sexual. Ela cita então que centenas de mulheres, depois disso, acusaram João de Deus de abuso sexual, incluindo a própria filha do João de Deus, que foi uma das que fizeram aí a acusação, né? Ela falou que foi abusada por ele. Até quem viu eu assisti na Globoplay e assisti também na Netflix. São 2 olhares, né, dessas acusações aí que fizeram contra o João de Deus. E aí, então, vem a parte dos 60 Minutes. O repórter Michael Usher veio ao Brasil e fez uma matéria para o 60 Minutes Austrália. Ele também entrevistou uma senhora que tem esclerose múltipla e gastou todas as suas economias procurando a cura com João de Deus, mas não obteve nada. Ela, inclusive, na entrevista, ela se diz bastante decepcionada, que a única coisa que ela conseguiu aqui foi decepção. And did you feel anything at all after you had been in this man's presence? No. Nothing. Nothing at all. So it was nothing more than a show. A bit of hocus pocus. Sorry, it was, yeah. But that was the disappointing part too. There's so many people that will be so happy to have me walking again. Me, number one, but all my family. That, I just feel that I want to cry. Send the card. That's the card. Now, 16 years on, we revisited Glenys and her husband Arthur to see if the promised miracle had cured her crippling condition. I do feel the cold. I feel the cold burn. Looking back now, Glenys, how do you describe that journey to Brazil to see John of God? When I saw him, he just went zoom, 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 and that was it. Did you ever go back? No. Decided not to go because I didn't feel any effect whatsoever. Didn't help me one iota.
How did that leave you? Were you disappointed? Disappointed. Of course you are disappointed. You hope to be able to walk and get better, but that didn't happen. What were you hoping for by seeing him? Be able to walk again. But Glenys's condition continued to deteriorate after her visit to John of God. The Perlmans spent more than $5,000 visiting Brazil, but now Glenys is unable to walk at all and dependent on Arthur. Dentro desse documentário, ele inclui também uma entrevista com João de Deus, no qual João de Deus fica bastante hostil após ser confrontado sobre as acusações de abuso sexual e mostra um pouco do comércio que havia em torno da figura de João de Deus. Então ele mostra ali no documentário, como eu já falei, provavelmente já passei até o vídeo das vendas de água benta, de remédio e tudo mais. E ele também tentou fazer essa entrevista. Nessa entrevista você percebe, se você observar o João de Deus, você percebe que ele está com uma atitude no início da entrevista. Quando ele percebe que a entrevista vai se virar contra ele, a atitude dele muda totalmente, né? Então ele tá ali parecendo uma pessoa muito humilde, muito concentrada, porque ele acha que a entrevista é sobre os seus dons. Mas depois, quando o repórter toca na parte do abuso, aí ele já muda completamente, ele interrompe a entrevista, ele fala que não vai responder mais nada, ele é muito hostil com a intérprete, deixando o Michael Usher muito irritado, inclusive, porque na Austrália não se trata a mulher daquela maneira. E depois ele volta exigindo que as fitas, que aquilo que foi gravado fique lá. Agora, provavelmente não ficou, isso não passa depois. Depois disso, o que acontece, o que eles conversam, mas se essas fitas, se essa filmagem foi divulgada, foi colocada na mídia, é porque essa filmagem realmente ficou com o Michael Usher, que fez o documentário, e assim ele conseguiu colocar essas imagens no ar, mostrando ali uma grande diferença ali de personalidade, né? De como ele parece e como ele realmente é. Would you like to come into here, please? Thank you. It's rare for Mr. Faria to do interviews for a good reason. He has a lot to hide. Can I ask, before we start asking questions, am I speaking with John of God now or an entity? É com João mesmo. With John, indeed. How does the healing work? O que cura é Deus. This is the power of God, because I don't cure anyone. Who cures people is God. There is a big business around your spirit here. Is this more about money than it is miracle? These are questions that were in the list, were they? Do you think they're fair to ask? I don't think that we're going to go into... It was at this point Mr. Faria and his minders decided he didn't want to answer my questions. Speaking in Portuguese, his staff decided he should leave. We're trying to describe fully and understand fully what goes on here. These are natural questions a journalist would ask. Well, let me ask you then, have you ever sexually assaulted any of your followers? Could anyone interpret that for me? His team refused to translate my question. John of God, could we ask you a few more questions, please? No. I mean, these are... No. Just to properly understand exactly who you are. Suddenly silent, he waited until he was around the corner away from the camera to insult our interpreter as she was translating my question. Have you ever sexually assaulted any of your followers? Já houve algum assédio sexual do senhor? Da sua mãe. When she asked if he'd sexually assaulted anyone, he stared her down and said, "Your mother." So he responded to my question, of which there are very serious allegations,
and police Insulting records, my mother. then he insulted you. Yes. And you're just translating the question for me. Yes, I was just translating it. That's a good mark of the man, isn't it? Yes. Later, his minders were clearly not prepared to explain his actions then or in the past. The simple truth of it is, John is coming to Australia. We're allowed to ask fair questions about who is this man coming to Australia. On the record, there are allegations of sexual assault. But perhaps realising his ungodly comments were bad for business, he returned, demanding to see our tape. Eu quero assistir. I want to watch because I don't know what you have recorded there. I want to watch to see what has been recorded. He wants to see what we have recorded. No. Tell Zhao what he said around the corner was thoroughly offensive. You suggested sexual assault of her mother in a very cruel and quite ugly accusation against her. You were being incredibly rude. Eu quero assistir. I want to watch what is recorded. No, I will watch it. Não, eu não xinguei. No, I will watch it. Você é uma profissional. No. Just please don't. It's this attitude John Ferrier will bring to Australia next month, where he plans to put on a show. E aí eu achei interessante trazer, então, essa ligação que houve entre a Austrália e o Brasil através, infelizmente, dessa pessoa que acabou trazendo provavelmente só decepção para as pessoas que vieram procurar cura, porque eu não encontrei ninguém que dissesse que dissesse que teve resultado nessa visita que fizeram aqui ao João de Deus. A única pessoa que eu encontrei foi essa que dá a entrevista para o Michael Usher, e ela então descreve a decepção que teve porque não obteve cura nenhuma. E então é isso que eu queria trazer nesse vídeo. É só um fato interessante. Muito obrigada por assistir. Bye bye.